Atenção, professores e alunos, eu preparei uma atividade de programação desplugada para você fazer com materiais recicláveis. É uma atividade divertida e personalizável. Essa atividade desplugada é personalizável porque você consegue criar seu próprio personagem, tela e comandos. Assim você aprende lógica de programação direto no papelão. Vamos ver como? Então essa é a tela que eu fiz usando papelão, coloquei umas tampinhas de garrafa PET ali embaixo para servir de apoio. Coloquei as letras em cima e os números na lateral, assim eu posso cruzar as linhas horizontais com as verticais e ter uma coordenada dos objetos que eu vou estar posicionando nessa tela de papelão. Então vou colocar aqui o primeiro obstáculo que eu imprimi, que é uma caixa, em B3. Então, coluna B, linha 3, primeiro endereço do obstáculo. Outra caixa aqui, vou colocar em C5. E depois vamos para D3. Aí vai precisar também de uma saída, né? Ou melhor dizendo, de um início, da onde o personagem começa, eu vou colocar em E5. E também do destino dele, que vai ser o fim. Então vou colocar a plaquinha de fim aqui em A3. Então eu pego aqui o meu robozinho, que é o objeto que eu estou programando, tá? Ele tem um ímã aqui embaixo, que eu vou controlar ele por um outro ímã, que eu vou passar por baixo da tabela. E a programação é feita de papelão usando setas. Então seta para cima, seta para a esquerda, vou programar todo o caminho dele, vou montar esse algoritmo com todo o caminho então que o robô precisa fazer. Esse é o meu programa de computador que vai levar o robozinho até o seu destino. Agora eu estou executando o algoritmo, então vamos ver. 4 vezes para a esquerda e cima. Muito bom, deu certo, olha só que legal. Vou desfazer aqui então a programação e vou fazer uma segunda programação. Colocando o início agora, olha só. Em G4, então eu posso sempre mudar tudo de lugar para mudar também a programação. Vou misturar aqui também os obstáculos. Inclusive vou adicionar um novo obstáculo aqui então na minha tela de papelão. Para a gente fazer então essa atividade desplugada de programação mais uma vez. E vou adicionar um item, vocês podem adicionar quantos itens quiserem, tudo isso é customizável, tudo isso vai da imaginação. Eu vou adicionar aqui então uma bateria e vou fazer a programação do robô. Tá? Então uma bateria, ele precisa recarregar durante o trajeto. Os meus códigos são esquerda, 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 3 vezes, cima, 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 3 vezes. E depois, esquerda, esquerda, esquerda. E aí vamos então executar esse programa de computador aqui. Vamos lá. Olha só, esquerda, esquerda, esquerda 3 vezes, cima, recarregou, cima, cima 3 vezes e esquerda, esquerda, esquerda. Muito bom. Pessoal, só para mostrar que eu estou usando uma paleta aqui, tá? Com imã embaixo para controlar o robô, mas isso é opcional. Legal, né? O melhor dessa atividade é que vocês sempre podem pedir novas coordenadas para os alunos e aí embaralha tudo e faz uma nova programação. Essa é uma atividade desplugada que a gente consegue trabalhar tanto remotamente como presencialmente, então você pode passar as coordenadas na lousa, eles fazem a atividade, caso seja presencial, e aí você confere, depois passa novas coordenadas e assim por diante. Vocês podem personalizar, pode fazer uma tela maior se quiser, tá? Isso aqui funciona como as coordenadas de uma batalha naval, mais ou menos. Eu criei esse robozinho aqui, o robozinho de papel, mas vocês podem também criar personagens, obstáculos, poderes, é customizável e a imaginação é o limite nessa atividade. Então eu até me inspirei, falar para vocês, no trabalho do professor Rafael Queiroz e da professora Janaína Molinari. Eles utilizaram numa atividade de pixel art, inclusive, o eixo X. Quando a gente programa no Scratch, a gente usa o eixo X e o eixo Y. Tá? E esses valores do eixo X e Y.
Isso é muito legal porque já está trabalhando plano cartesiano e próximo de uma linguagem, vamos dizer assim, coordenadas próximas de uma linguagem profissional. Se vocês estiverem trabalhando também com Fundamental 2, dá para fazer com coordenadas x, y, dá para usar plano cartesiano e aí fica melhor ainda. Então é isso, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!